Editor, velho, vai, é contigo, ó. Questão 1, 2, 3. Velho, várias questões discursivas. Questão de 2025, juiz federal, TRF da primeira região. Questão de TJPE, aqui para notário, né? Para tabelião, velho. E tem muita questão objetiva sobre isso aqui, ó. Outra questão aqui, 2025 de auditor. Outra questão aqui discursiva de analista, né? Sobre desconsideração da personalidade jurídica. Outra questão aqui para juiz de direito, né? Trabalhando aqui TJ do Rio de Janeiro 2024. Velho, esse tema aqui, ele assim, ele cai em direito tributário, empresarial, cai em direito civil, cai em direito ambiental e consumidor. Desconsideração da personalidade jurídica, portanto, ele é um assunto que você tem que saber mesmo, velho. Assim, é muito, não é pouco não, né? E aí, pelas questões, você tem intuito qual é que a gente vai trabalhar aqui. Tem outra questão aqui, bota rapidinho essas questões, tá? Depois eu boto no final aqui pra galera ver, mas eu provei promotor, Justiça 2023, de MP São Paulo, questão de auditor também, 2023, TCE Goiás, velho, cai muito, velho. Tomara que você tenha aprendido. Bom, eu me chamo Felipe Duque, né, sou professor aqui direito aqui no Estratégia. É uma grande alegria, né, te explicar esse assunto, que é um tema que eu adoro, é um tema que é bem interessante também e que eu vou fazer você não só entender, mas acertar as questões. Aqui esse projeto é para que você, de maneira rápida, pegue os temas e veja a importância deles e tome consciência no seu estudo. Por isso que eu quero que você comente aqui embaixo, né, se você está gostando desse projeto, se esse vídeo está sendo útil para você. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia da Carreira Jurídica de Direito, né? Também Direito Tributário, tem nosso livro digital interativo. E hoje a gente vai estudar um instituto muito importante e prático do direito civil e também das demais que a gente já viu, que é a desconsideração da personalidade jurídica. E esse tema é essencial tanto para concurso quanto para prática, tá? Por quê? Porque primeiro eu tenho que observar a ideia do que é desconsideração jurídica, que consiste, em síntese, em afastar temporariamente o véu da pessoa jurídica para que você consiga responsabilizar pessoalmente os seus sócios em relação a certos e determinados atos. Professor, eu não entendi. Velho, veja, a pessoa jurídica ela é criada por uma teoria de ficção de Savigny, né? Enfim, tem uma criação, não vou te explicar o que é a pessoa jurídica, mas é uma proteção. A gente cria algo, né, para que de alguma maneira é uma ficção, a pessoa não existe, ela é criada no âmbito do direito. E aí, primeiro ponto crucial que adora cair em provas, né? Quando a gente faz a desconsideração, a gente não dissolve a pessoa jurídica, a gente não acaba ela. A empresa, ela continua existindo normalmente. Ou seja, não há na desconsideração a dissolução da pessoa jurídica. A empresa continua normalmente. O que acontece é que apenas há um afastamento pontual, um afastamento temporário do que a gente chama de separação patrimonial para um caso específico. Ou seja, esse instituto, em resumo, ele nasceu da necessidade prática de coibir abusos. Então, por exemplo, imagine uma situação onde uma empresa ela contrai várias dívidas e para fugir das obrigações, os sócios simplesmente transferem todo o patrimônio dessa empresa para outras empresas ou até para eles mesmos. Então, eles deixam essa pessoa jurídica que gerou dívidas sem bens para responder por essas dívidas. Então, seria de certo modo uma injustiça flagrante permitir que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que é uma característica da pessoa jurídica, servisse como um escudo para a prática fraudulenta. Então, a desconsideração surge, então, como uma exceção ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no artigo 20 do Código Civil, permitindo, portanto, o quê? Em situações específicas, o patrimônio pessoal dos sócios responda pelas obrigações da sociedade. E é interessante que, no meio delas, nós temos a teoria maior e também a teoria menor. Primeiro, vamos falar sobre a teoria maior. A teoria maior é a teoria principal que foi adotada pelo Código Civil brasileiro, lá no artigo 50 do Código Civil. O editor coloca aqui o artigo 50 para a galera ver. Se quiser, pausa o vídeo, tá? Senão, vamos continuar. Essa teoria, no fundo, ela estabelece que a personalidade jurídica, ela pode ser desconsiderada apenas em caso de abuso. E é importante destacar que a Lei de Liberdade Econômica, que foi a Lei 13.834 de 2019, ela reformulou essa redação do artigo 50 do Código Civil, deixando até mais claro quais seriam essas hipóteses desse abuso. Isso fez com que aumentasse a segurança jurídica, obviamente, para os empresários. Mas vamos lá, segundo a teoria maior, existem duas hipóteses que são alternativas, ou um ou outro, que podem justificar a desconsideração dessa personalidade jurídica. Vamos ver cada uma delas. A primeira hipótese é o que a gente chama de desvio de finalidade. É o que a gente chama de teoria maior subjetiva. Ou seja, o desvio de finalidade, ele ocorre quando há a utilização dessa pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e também para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Essa hipótese ela é chamada subjetiva, por quê, professor? Porque ela analisa a intenção, ela analisa o dolo desses sócios em usar a pessoa jurídica de maneira fraudulenta.
Por exemplo, uma empresa que é criada apenas para ocultar o patrimônio do devedor, sem exercer qualquer tipo de atividade econômica real. Ou então, os sócios usam a empresa para praticar crimes de lavagem de dinheiro ou para fugir de execuções judiciais. A segunda hipótese é quando há a confusão patrimonial, também chamada de teoria maior objetiva. A confusão patrimonial ela é caracterizada quando há uma ausência de separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos seus sócios. E essa hipótese ela é objetiva porque a gente não examina a intenção do sócio, mas sim a realidade fática de uma confusão de patrimônios. E a confusão patrimonial ela apresenta três características principais que podem ocorrer de maneira isolada ou de maneira cumulativa. A primeira característica é que há um cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigação do sócio ou do administrador ou de vice-versa. Por exemplo, a empresa constantemente ela paga contas pessoais dos sócios, como, por exemplo, sei lá, financiamento de veículo particular, mensalidade escolar do filho do sócio. Segundo, quando há uma transferência de ativos ou até de passivos sem uma efetiva contraprestação, exceto, obviamente, os de valor que são proporcionalmente insignificantes. Né? Isso acontece quando geralmente há uma movimentação de bens de sócio da empresa sem uma justificativa comercial adequada. E o terceiro é quando há outros atos de descumprimento dessa autonomia patrimonial. Essa é, obviamente, uma cláusula aberta, né, que permite ao juiz reconhecer algumas situações onde não há uma separação real entre os patrimônios de maneira tão escancarada. Agora, claro, a característica essencial dessa teoria maior é que ela exige sempre a demonstração de um abuso. Não basta qualquer dificuldade da empresa em pagar as suas dívidas, é necessário provar que houve um uso inadequado da pessoa jurídica. É interessante que eu vou colocar aqui alguns julgados do STJ sobre a desconsideração da personalidade jurídica até para você ver. Né? Um julgado de 2025 falando que, olha, você pode usar esse instituto, mas eu não posso atribuir a responsabilidade pessoal a um terceiro que não tem nenhum tipo de vínculo jurídico com essas sociedades atingidas, ainda que você alegue confusão patrimônio desvio de finalidade, né? Isso com a suposta fraude contra o credor julgado de 2025. Também vou mostrar essa questão de que quando há um indeferimento do pedido de desconsideração é cabível no horário dos advogatícios, julgado da Corte Especial que está caindo muito, além dos julgados sobre desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor e também sobre a questão do sócio executado possuir legitimidade e interesse para impugnar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso tudo conforme os julgados do STJ. E também um caso envolvendo crime falimentar, né, que é possível desconsiderar a pessoa jurídica incidentalmente num processo falimentar, independentemente de uma ação própria. Então, esses julgados aqui são bem importantes. Vou deixar aqui para você de plus. Um grande parêntese aqui sobre o aspecto processual, né, é que a desconsideração ela não pode ser feita de ofício pelo juiz, tá? Isso aqui também cai muito, ela depende de requerimento da parte interessada ou do Ministério Público, tá? E aí muito cuidado. Por isso, a desconsideração só pode atingir os sócios que se beneficiaram direto ou indiretamente desse abuso, desse uso abusivo da personalidade jurídica. Você não pode responsabilizar sócios que não participaram ou que não se beneficiaram dessas condutas abusivas. E uma grande pegadinha é que o encerramento irregular da pessoa jurídica por si só não caracteriza abuso para desconsiderar no âmbito civil, tá? Isso é diferentemente no direito tributário, em que na execução fiscal, sim, o encerramento irregular vai ser uma forma de responsabilização do sócio administrador, conforme súmula 435 do STJ. Professor, e a teoria menor? Bom, a teoria menor, ela representa uma abordagem muito mais flexível para você desconsiderar. Segundo essa teoria, a desconsideração pode ser realizada sempre que a pessoa jurídica tiver resultando num prejuízo para o credor. Então, essa teoria é adotada de maneira excepcional, vamos dizer assim, no ordenamento jurídico pátrio, mas se dá principalmente no direito do consumidor, em algumas seções específicas do direito ambiental e também direito trabalhista. Então, qual é a diferença fundamental entre essas teorias? Na teoria maior, você tem que provar o abuso, ou seja, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na teoria menor, basta você demonstrar o prejuízo ao credor e também a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para satisfazer a obrigação. Então, a teoria menor ela é muito mais favorável ao credor porque dispensa a prova do abuso. Exige apenas que você demonstre que a pessoa jurídica não tem mais patrimônio suficiente para quitar suas dívidas e que isso está causando prejuízo ao credor. Inclusive, saiu recentemente aqui uma notícia, eu não sei se é totalmente a ver o caso, mas de um juiz trabalhista, né, acho que foi um desembargador do TRT, que mandou penhorar as contas da filha do Collor por causa de uma pessoa jurídica. Bom, eu só tô botando aqui, talvez nem tenha relação, mas eu não me aprofundei, só fiquei na manchete. Mas em síntese é isso. Se no Código de Defesa do Consumidor, uma empresa prestadora de serviço, ela causa danos ao consumidor e não tem patrimônio para indenizar ela, você pode desconsiderar a pessoa jurídica para atingir o patrimônio pessoal dos sócios, mesmo sem provar fraude ou abuso. E aí, em síntese, tem 4 tipos de desconsideração que você tem que conhecer. A primeira desconsideração é chamada direta, é a forma clássica, onde a personalidade jurídica é desconsiderada para que você atinja alguns dos sócios, o patrimônio de alguns dos sócios. A outra chamada desconsideração segunda é desconsideração indireta, é quando uma empresa é desconsiderada para que se atinja o patrimônio de uma outra empresa controladora. É quando a gente tem uma subsidiária e uma empresa mãe, por exemplo. A terceira ideia é a desconsideração inversa. Aqui, o sócio ele é o devedor
devedor. E por meio da desconsideração, eu atinjo o patrimônio da empresa. Isso foi expressamente positivado no Código Civil, inclusive. Se dá muitas vezes no caso de direito de família. O sócio vai lá, tira todo o dinheiro e coloca na empresa, e aí vem alguém que se separou, divórcio, pensão, e fala, aí, velho, você tem mais dinheiro, você tira o patrimônio da empresa para atacar o nível pessoal do sócio. A quarta seria a chamada desconsideração expansiva. Ela é utilizada para atingir o patrimônio de um sócio oculto. Então, quando se descobre por trás de uma empresa que existe um sócio que não aparece oficialmente, professor, e as questões? Bom, aqui você percebe uma questão, vou colocar rapidamente aqui, Juiz Federal, TRF da Primeira Região, 2025, questão dissertativa, velho, que tratou de direito tributário, né, tratando sobre DPJ e desconsideração em execução fiscal, um tema que a gente não está tratando aqui, mas só para você saber, um caso bem emblemático e um julgado do STJ. Também nós temos uma questão do TJPE de notário, estou colocando aqui para vocês darem uma olhada, também foi uma questão de segunda fase, né, dissertativa, e também nós temos uma questão de analista judiciário TRT da 10ª região, também tratando sobre isso, de certo sobre desconsideração da personalidade jurídica, além do TJ do Rio, prova para juiz estadual, tratando sobre esse assunto também. Além disso, eu trouxe aqui mais umas 2, 3 questões objetivas. A primeira é de auditor, em que o gabarito é letra E, né, seria auditor, e depois outra questão aqui de auditor do TCE Goiás, né, 2024, da FGV, outra questão do CESP 2023, auditor do controle externo, e outra questão do MP São Paulo, né, 2023, gabarito foi letra B de bola, tá? Que é uma questão também interessante, que eu não comentei aqui, mas que é possível o Tribunal de Contas ele fazer a desconsideração também da personalidade jurídica, tá? É um julgado do Supremo aí bem interessante. Beleza, meus amigos? Tomara que vocês consigam entender. Esse julgado ficou aqui um pouquinho maior, né? Mas comenta aqui se você gostou. Ralei pra caramba pra fazer isso aqui rápido, mas tem pano pra manga.